Evangelho segundo a narrativa de João, no seu capítulo 9, nos fala a respeito do homem cego de nascença. Diz o texto: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. É uma passagem em que existe uma grande indagação, muito apropriada para os nossos dias, que foi feita pelos discípulos. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É um questionamento que muitas das vezes passa na mente das pessoas. Parece que aquela pessoa tem um sofrimento e este sofrimento está relacionado com um castigo. Por que acontece isso? E nós vemos que já no tempo do Senhor Jesus Cristo, esse tipo de pensamento existia. Os judeus, eles acreditavam que as almas piedosas reencarnavam como um tipo de recompensa e não de punição, e que os ímpios eram lançados em prisões eternas para serem atormentados para sempre. Esse tipo de declaração encontramos no historiador Flávio Joséfos, no livro Antiguidade, livro 18, e no seu livro de guerra, livro 2. E algumas nações da Ásia e alguns judeus criam que as almas voltavam aos corpos como uma punição pelos pecados cometidos numa encarnação anterior. Existia a controvérsia a respeito de algumas enfermidades serem resultado dos pecados da pessoa antes do nascimento, até mesmo no ventre, ou se eram causadas pelos pecados dos pais. Eles afirmavam que marcas no corpo provocavam o pecado na alma. Assim, o Senhor Jesus Cristo, ele respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Todas as teorias de reencarnação, pecados pré-existentes, enfermidades físicas como prova de pecados e todo tipo de mentiras desse tipo não condiz com as Escrituras. O pecado não está necessariamente envolvido na imperfeição da reprodução. Problemas mentais, físicos e morais acontecem por causa da queda e do pecado dos homens,
por intermédio, muitas das vezes, pelos poderes de Satanás. Por permanecerem nessa depravação e pecado, por células imperfeitas e mal desenvolvidas, pelo excesso de trabalho, preocupações, acidentes e violação das leis naturais, podem ocorrer esse tipo de situação que o Senhor Jesus, ele pôde afirmar essa importante declaração. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E nós sabemos que estamos no mundo em que Paulo fez uma importante definição em Efésios capítulo 2. Ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós vemos toda uma consequência dessa desobediência que acarreta os males em que, infelizmente, nós estamos inseridos. Mas é interessante o modus operandi que o Senhor utilizou para com este cego, para com este milagre. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego. Aqui, o Senhor poderia simplesmente ter dito uma palavra e os olhos do cego se abririam. Mas aqui o Senhor, ele utilizou deste processo. E ele disse: vai no tanque de Siloé. Além desse tanque de Siloé, nós também tínhamos em Jerusalém o tanque de Betsaida. E esse tanque de Siloé é algo que me chamou a atenção nesse dia, porque é uma obra arqueológica que ainda existe na cidade de Jerusalém e foi construída pelo rei Ezequias. Isto está em 2 Reis, capítulo 20, verso 20, quando o rei Ezequias estava para receber o ataque dos assírios. E a água era o elemento mais fundamental para a sobrevivência humana. E esse rei construiu um túnel aonde a água vinha por debaixo da terra, sua nascente, e esse túnel ainda existe lá, tem mais ou menos mais de 500 metros. Uma obra de engenharia maravilhosa e que tem um significado que pode ser muito bem aplicado nesse texto para o Senhor Jesus Cristo. Porque Siloé significa enviado, significa conduzido. Então, mostra-nos que o Senhor Jesus estava enviando este cego a um lugar aonde ele seria curado. E isso tem uma aplicação espiritual, porque o Senhor Jesus Cristo é o enviado de Deus. João capítulo 3,
verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Prezado ouvinte, olha que declaração maravilhosa que o Senhor Jesus, ele não veio para fazer juízo de você, mas ele veio para te salvar. Ele é o Salvador. Ele está com seus braços abertos. E diz ainda neste Evangelho de João, capítulo 3, verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Isto é, o que o Senhor Jesus tem com ele é um Espírito sem medida. E assim, o Senhor Jesus é este enviado por Deus. Não existe outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que pode também, assim como o Senhor operou a cura deste cego de nascença, o Senhor pode operar e quer operar a abertura dos nossos olhos espirituais. Biblicamente falando, nós estamos cegos no nosso entendimento espiritual. Mas, como o apóstolo Paulo fala, iluminados o vosso entendimento. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o enviado de Deus para abrir esses olhos do entendimento. Ainda em João capítulo 5, verso 36 diz: mas eu tenho maior testemunho do que o do João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então, Jesus Cristo é este enviado por Deus para que realmente nós possamos enxergar as coisas espirituais. O Senhor Jesus Cristo ainda disse em João 6,57: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O Senhor Jesus reivindica que ele foi enviado do céu, e o Senhor reivindica que ele foi enviado pelo Pai. Então, este é o enviado de Deus, que neste dia ele quer abrir os seus olhos. Ele quer que você possa enxergar as realidades espirituais e assim contemplar essa riqueza maravilhosa, onde também nesse tanque de Siloé era um lugar aonde está associado à festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era um lugar de iluminação. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve nessa festa, ele pôde dizer em João capítulo 7, 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor é a luz, o Senhor é aquele que pode saciar a nossa sede espiritual e nos dá este conforto, essa direção, como disse o salmista:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus, através do Espírito Santo, possa, ao ouvir a sua palavra, possa também você se banhar no tanque do Senhor Jesus Cristo, que é o enviado, e assim você ser purificado dos seus pecados e a partir de então ter uma nova vida com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.